E aí, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Vida Extraordinário. Meu nome é Vitor. Meu nome é Jonathan. E nesse episódio, primeira gravação de 2020, né, a gente vai discutir aqui um tópico extremamente essencial para que você possa alcançar os seus objetivos nesse ano, que é aí a famosa lei da atração. Muito se fala sobre essa lei, sobre essa força do universo e eu já vi inclusive alguns vídeos falando que não importa se você acredita ou não, ela vai existir assim como todas as outras leis da física que existem, todas as outras leis que regem o universo, que regem o mundo à nossa volta. A gente vai discutir aqui um pouquinho sobre acreditar ou não nela, sobre os poderes que ela tem, sobre quais são os ganhos que a gente pode ter com a lei de atração e debater algumas técnicas e principalmente falar aqui por que talvez você já tenha usado a lei de atração e não tenha funcionado. E qual é a forma certa de fazer ela funcionar para você, a gente vai falar no final do episódio, então fica com a gente, que é muito importante você saber disso, porque pode mudar seu jogo de uma vez por todas e fazer com que 2020 seja um ano totalmente diferente na sua vida, se você aprender a usar e aplicar de forma correta. Beleza? Então, a primeira pergunta seria uma coisa bem simples para o pessoal realmente entender o que é a lei da atração. Tá, vamos lá. A lei da atração, vou falar aqui de acordo com o meu conhecimento, certo? De acordo com o que eu entendo sobre a lei de atração. E qual é o contexto que ela faz? Ela engloba você num contexto de que existe uma força no universo, né? E essa força ela vai variar de acordo com as suas crenças. Alguns a enxergam como Deus, como os deuses de suas crenças, ou como uma força universal mesmo, digamos assim. E a lei de atração fala que tudo aquilo que você mentaliza, que você foca, você expande na sua mente. E com isso, você manda vibrações para o universo de que você quer aquilo, de que você quer alcançar, de que você vai alcançar aquilo ali. E, naturalmente, as vibrações, como as ondas sonoras, elas vão, em algum momento elas batem em algum lugar e retornam para você e trazem aquilo que você deseja. Falando de forma geral, assim, a gente traz essa explicação. Então, basicamente, ela fala de você enviar vibrações ao universo, ao mundo, ao seu meio, para que as coisas sejam atraídas até você. A lei de atração fala basicamente disso. Através de mentalização, foco, você enxergar, visualizar aquilo que você mais deseja alcançar. E através de outras técnicas também que são utilizadas para você enviar essas vibrações e trazer. Justamente fala daquele sentido de que, tipo, não adianta nada, por exemplo, se você ficar pensando que, eu sou incapaz, eu sou um merda, eu não consigo, eu sou muito inseguro, eu não consigo chegar numa menina, por exemplo, eu nunca vou conseguir, para conseguir ganhar dinheiro eu tenho que trabalhar muito. Se você pensar isso, você nunca vai, por exemplo, se permitir participar de uma possibilidade de ganhar dinheiro que lhe traga menos esforço, porque você vai pensar que é mutreta. Justamente porque você tem uma crença de que para ganhar muito dinheiro você tem que trabalhar muito. Então se aparecer uma oportunidade para você trabalhar menos e ganhar muito, você vai ficar, ixi, boy, não é verdade não. Logo, o que acontece? Essa crença vem do quê? Da sua mentalização, do seu foco, e as vibrações que está enviando para o universo. Então, mesmo que essa oportunidade apareça, você não vai querer. E na maioria das vezes o que acontece é que essa oportunidade nem aparece. Porque você envia tanto essas vibrações negativas para o universo que elas não retornam, que elas retornam negativas para você. Ou seja, não vem. Sempre vai vir uma oportunidade para ganhar dinheiro trabalhando muito, trabalhando com esforço demais, entendeu? Eu muito pouco em relação à psicologia, que acredita que o pensamento positivo pode mudar o seu dia a dia, né? Exatamente. É bem parecido aí nesse sentido. Um dos argumentos aí que baseiam a lei de atração é que nós influenciamos tudo à nossa volta. Independente de lei de atração ou não, eu acho que essa afirmação, ela é muito verdadeira. Tudo que você vive hoje é fruto das suas escolhas, das suas ações, das suas atitudes. Ou seja, tudo que você vive hoje foi influenciado pelo que você escolheu, pelo que você fez, pelo que você viveu e tal. Então tudo que a gente vive é uma consequência, é uma influência. Correto? Correto. Então nós influenciamos o nosso meio. É por isso que quando você mentaliza, foca, expande e tem as atitudes necessárias, você vibra o universo e aí influencia ele para as coisas fazerem acontecer e aparecerem na sua vida. Outro argumento, outra afirmação fantástica não existe coincidência. Tudo aquilo que você acha que é coincidência, na verdade é resultado da influência que você teve no mundo. Então todas as coincidências que você pensa na sua vida, que você acha que aconteceram na sua vida, se você parar para analisar os pontinhos, você percebe que em algum momento você fez alguma escolha ou você teve alguma atitude ou tomou alguma ação que fez aquilo acontecer em algum momento. Não exatamente naquela hora, mas tipo, há um tempo atrás eu tomei uma escolha que fez com que isso acontecesse agora. Isso vai envolver um pouco de teoria do caos, né? Por exemplo, você acha que é coincidência eu, você e Paulo estarmos aqui fazendo esse projeto juntos? Não, acho que não. Por quê? Porque lá atrás eu decidi entrar no call center, depois você decidiu entrar no call center, depois Paulo decidiu entrar no call center, eu decidi virar líder, trabalhei num projeto, conheci Paulo, porque eu levei um livro que eu estava lendo para a empresa e ele viu, ou seja, teoria do caos. Toda ação tem uma reação. Então nós influenciamos sempre e não existe toda possível coincidência, é apenas resultado daquilo que a gente um dia fez ou um dia escolheu. Mas tipo assim, qual é o problema? Quais são algumas técnicas? O problema não, mas sim, algumas técnicas que normalmente são discutidas aí sobre a lei de atração, técnicas aplicáveis para você colocar em prática já. A gente vai falar aqui 3 técnicas bem legais de se aplicar, é bem simples também e bem padrão.
Mas, pra quem não conhece a lei de atração e quer conhecer mais a fundo, eu aconselho procurar no... Não sei se você já viu O Segredo, o documentário O Segredo, ou o livro O Segredo. Eu vi o documentário. Que tem na Netflix, né? É. Esse documentário aí foi quando se popularizou a lei da atração, né? Que fizeram entrevistas com várias pessoas, tiveram resultado no mundo e tal, vários especialistas das áreas também, e fazendo como é que você pode construir uma vida de abundância, né? Uma vida próspera e atrair a prosperidade para sua vida. E aí, através disso, as pessoas falaram várias coisas que elas fizeram lá e aí se resume aí muita coisa da lei de atração. Fala-se, inclusive, que assim, aquilo que você pensa, você tá atraindo para você. E aí, às vezes, a gente tem uma dificuldade de atrair as coisas certas, uma coisa pelo menos padrão assim, porque a gente tende a pensar no que a gente não quer. Por exemplo, se eu perguntar pra você assim, Jonathan, você vai pintar a parede do seu quarto, assim, você quer que cor? Não que vem na minha cabeça. De imediato, não. Mas tem alguma cor que você não quer de jeito nenhum? Um vermelho. Aí você diria pra mim, eu não quero vermelho. Seria mais fácil. Seria mais fácil pra você, mas isso me ajuda a saber qual é a cor que eu vou pintar a sua parede? De forma alguma. Só vai fazer eu saber que não é vermelho. E a única informação que eu vou ter é que a cor que você me falou é vermelho. E o universo é a mesma coisa. Quando você diz o que você não quer, na verdade você está mentalizando aquilo. Você está enviando a vibração daquilo. Mesmo que você ache que está enviando a vibração, tipo, mas eu não quero. Inclusive, a gente até casa aí essa... Peraí, deixa eu entender. Então quer dizer que mesmo pensando que eu não quero algo... Você pode estar atraindo algo, porque você está mentalizando o que você não quer. Então quando você mentaliza demais aquilo que você não deseja, que é o erro, as pessoas normalmente elas fazem as coisas motivadas pelo medo. Tipo, eu não quero ser pobre, eu não quero ter uma vida mediana, eu não quero ter, tipo, eu não quero ser fracassado. Em vez de a pessoa pensar, eu quero ter sucesso, eu quero ter muito dinheiro, eu quero viajar, a pessoa pensa no que ela não quer. E aí quando você pensa no que você não quer, primeira coisa, já abrindo um parênteses aqui com a programação neurolinguística. Não sei se você sabia, mas o nosso cérebro ele não sabe definir o não. Por exemplo, se eu disser assim, Jonathan, o que é uma lâmpada? Qual é a imagem que se forma na sua cabeça? Uma lâmpada. Uma lâmpada. Normal. Aí você falar assim, o que é não? Uma negatividade de alguma coisa. Se você fosse desenhar, como seria? Ele é o tio. Porque pode ser isso, pode ser um símbolo de negativo, pode ser uma mão fazendo assim, ou seja... Mas depende muito do que você já passou, né? Exato, depende das suas vivências. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, você entende que o não é mais abstrato? Tipo assim, defina não. O que é não? Uma negatividade, algo que foi recusado, cancelado. Certo, e o que é uma bola? Não, mas uma bola assim ou só uma bola? Se eu disser assim, o que é uma bola de futebol? Você vai dizer o quê? Uma bola de futebol. Percebe que, tipo assim, quando eu falo assim, o que é não? É uma negatividade, é algo que foi negado. Tá vendo como é mais abstrato? E o que é uma bola? Uma bola é uma bola. Ou seja, o não é muito mais difícil de definir. Se você falar assim, eu não quero minha parede vermelha. Dessa frase toda, se você tivesse que definir as imagens, qual é mais fácil? O vermelho, a parede. O não é tipo negatividade, entendeu? E com isso, o seu cérebro ele demora para processar o não. Quando ele demora para processar o não, o que é que acontece? Ele pula o não. Então, quando você faz assim, se eu disser pra você, não pense em um macaco rosa, o que é que você tá pensando agora? Um macaco rosa. Mas eu disse pra você não pensar, por que você tá pensando? Porque é uma jogada. Quando você fala isso, automaticamente você vai Não é uma nisso. jogada, é porque o seu cérebro ele não processa o não. Então, quando você quer alguma coisa, você não tem que pensar no que você não quer, você tem que pensar no que você quer. Isso, inclusive, fala sobre psicologia positiva para educar criança. Eu acho que você deve ter lido sobre isso já. Você tem que evitar dizer o que não fazer e sim dizer o que ele tem que fazer. A forma certa eu vi de fazer. Isso no livro Quem Ama Educa, eu não lembro mais qual foi o autor, mas é muito bom. É uma situação. Então quer dizer que a probabilidade de uma pessoa que pensa que eu não quero ser pobre conseguir algo vai ser bem menos propensa para uma pessoa que pensa no que ela quer. No que ela quer. Você tem que pensar muito mais no que você quer conquistar do que naquilo que você não quer que aconteça. A mentalização tem que ser focada nisso. E isso serve para vibrar o universo. Mas aí eu gosto de fazer uma explicação. Eu acho massa falar de lei de atração, porque eu gosto de falar uma explicação assim, para quem é cético, porque tem uns céticos aí que tá assistindo. Se você é uma pessoa que diz assim, isso aí de lei de atração é baboseira, isso aí é besteira. Tá. Eu gosto de explicar pra galera que é cética que lei da atração, que essa parada aí de mentalizar, enviar vibrações pro universo, para atrair as coisas pra você, nada mais é do que uma reprogramação do seu subconsciente. Significa que a energia do universo não existe? Não, não é isso. Ela existe. Mas se você tá achando que tudo é baboseira, você tem que entender que o poder que a lei de atração tem é o poder de fazer você se mexer. Vamos pensar comigo. Você se esforçaria para fazer algo que você não acredita que dá certo? Não. Você mexeria algum músculo? Você se envolveria para aprender? Se você nem acredita que é possível? Seria como dar murro na parede, né? Se eu disser pra você, Jonathan, se você treinar, você vai ser capaz de voar que nem Dragon Ball Z. Você se esforçaria para treinar? Se fosse possível, sim. Mas não, mas agora, com a crença que você tem não, hoje. Claro que não. Mas se eu disser, Jonathan, se você se esforçar, você pode levantar voo num avião. Você se esforçaria para aprender? Sim. Por quê?
Porque é possível. Porque você sabe, não é que é porque é possível, porque você acredita que é possível. Porque quem não acreditava lá antes do avião ser inventado, também não se esforçava. Por isso que ninguém inventou o avião antes de Santos Dumont. Então quando você mentaliza, foca, visualiza e segue todos os exercícios que a lei de atração fala para você seguir, para vibrar o universo, fazer as coisas serem atraídas para você, você na verdade está programando o seu inconsciente para acreditar que aquilo é possível. E com isso, ele para de te impedir de agir, ele passa a fazer você inclusive ter vontade de agir. Fazer você ter instiga, fazer você ter motivação. Aí o que acontece? Você para de ser uma pessoa que, caralho, eu só quero, e passa a ser uma pessoa de, pô, isso aqui é possível, mas caramba, o que é que eu tenho que fazer? Como é que faz? Ah, vou estudar, vou aprender, vou colocar em prática. E aí a gente vai falar no final, a gente já entra aqui no assunto de por que as pessoas normalmente tentam fazer a lei de atração funcionar, ela não funciona, e qual é a forma mais correta de fazer ela funcionar de forma assim realmente mais prática e trazer realmente resultados para você. A gente vai falar no fim do vídeo, no fim do episódio, né? O primeiro passo é você ter essa mentalização. Por isso que ela funciona. Porque a partir do momento que você, por exemplo, você lá na empresa você trabalha, você disse quando você chegou lá, você decidiu ser líder. Você sabia Sim. que era possível. Sim. Você desistiu? Não. Você errou no caminho? Sim. Mas você desistiu? Não. Por quê? Porque eu tenho um objetivo. Porque você acreditava que era possível, porque você queria aquilo, que se focou e expandiu até que aconteceu. E aconteceu porque você não se esforçou e o universo simplesmente lhe deu de presente? Não. Não, e também tem aquela negativa, né? Que você falou pra mim no começo aqui do vídeo. Que a gente não tem que pensar negativo. E realmente eu não pensava negativo. Eu não pensava que não ia acontecer. Eu pensava que iria acontecer. Então, realmente, a probabilidade das coisas realmente acontecerem dessa forma. Pois é, e outra coisa é que, assim, as pessoas usam a lei de atração assim, não sei se o Paulo vai concordar com isso. As pessoas pensam assim, eu quero ser rico, né? O objetivo é ser rico. Aí o cara é pobre, aí o cara pensa assim, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu vou mentalizar aqui que eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu tenho R$1 milhão de dinheiro, R$1 milhão na conta, R$1 milhão de dinheiros. R$1 milhão aqui no podcast só sai isso. R$1 milhão na conta. Aí quando você olha a sua conta, tem dinheiro lá? Não tem, né? Não vai aparecer 1 milhão só porque você tá dizendo que tem 1 milhão. Aí as pessoas pensam, porra, é por isso que a galera fala que a galera que é otimista é utópico. Porque o otimista simplesmente pensa positivo e pronto. Não, aí não é. Você tem que aprender a usar o seu otimismo do jeito certo. Aqui, lembra que o Carneiro falou lá do o falso positivo, o positivo Nutella e o positivo raiz, né? O Nutella é aquele que simplesmente assim, eu não tenho problema, cheio de problema, a vida desmoronando. Aí o eu positivo... acho que tem que ser otimista realista. Otimista realista. Você tem que saber enxergar o problema, tem que saber extrair o melhor dele, saber enxergar quais são todas as possibilidades positivas que você pode extrair dali e fazer essas possibilidades acontecerem. Mas se você não acreditar, você nem vai se mexer. Se você for simplesmente negativo. Aí vem a galera que diz assim... todo mundo já ouviu isso. O cara chega, o otimista, algum pessimista chega e fala uma palavra bem pá pro cara, né? Aí o otimista fala, você é muito pessimista. Ele fala, eu não sou pessimista. Eu sou otimista realista. Não, eu sou otimista realista. Ninguém fala otimista realista não, cara. Tá falando de quê? O cara fala só que é realista. Todo, tá. todo sim, pessimista verdade, não assume que é pessimista, ele é realista. Ai, boy. Valeu, e a realidade é só pautada em negatividade, em coisas ruins? Quer dizer que a única possibilidade é essa. Aí vem o positivo Nutella, o otimista fraco, aquele que simplesmente pega o problema e diz, não, dá certo, vai dar certo, não faz porra nenhuma pro problema dar certo, pra se resolver, né, pra fazer as coisas acontecerem. Mas enfim, essa é uma das formas que as pessoas tentam usar a lei de atração, devido à popularização dela de falar que, porque no documentário fala muito da mentalização, do foco que você foca e expande e tal, você tem que pensar e vai acontecer. E se você só pensar, você tá enviando a vibração pro universo. Mas ela não é tão forte. Eu tava vendo essas pesquisas, né, pra fazer aqui o episódio. Tem um cara chamado Carlos Cassal, acho. Procurem, tem um canal, canal dele fala de autodesenvolvimento, mas é bem essa parada espiritual, assim, tá ligado? Essas viagens de meditação e tal, um negócio mais holístico, assim. Aí o bicho falou um vídeo sobre a lei de atração, e ele deu uma explicação fantástica, mas eu só vou explicar no final do vídeo. Eu tenho parado de falar no final do vídeo, né, que esse aqui é um podcast, o cara tá escutando lá. Se você tá nas plataformas de podcast, você vai lá no YouTube, depois você vai ver essa resenha todinha aqui. Vai poder rir da cara da gente, que a proposta é essa mesmo, que você ri. E então, voltando ao que a gente tava falando sobre pensar negativo. O seu cérebro ele não processa não. Então, quando você diz que você não quer aquilo, na verdade a sua mente ela interpreta assim. Por exemplo, eu não quero ficar pobre. A sua mente ela corta o não e a frase que ela interpreta é eu quero ficar pobre. Sacou? Não saquei. Por exemplo, você fala assim, eu não quero me estressar no trabalho. Você já falou isso? Já, quer dizer que você, quando pensa dessa forma, que bota um não no meio da frase, quer dizer que a gente vai pensar somente no que vai acontecer. Somente ela tende a excluir o não. Não é uma regra 100%, tipo assim, não significa que todas as vezes isso vai acontecer, mas a probabilidade maior é essa. Pensa o seguinte, você já saiu de casa dizendo, eu não vou me estressar no trabalho? Já. Você se estressou? Sim. Normal. Agora, se você saísse de casa dizendo assim, quando eu me estressar, eu vou avaliar melhor a situação. Eu aposto que a probabilidade de você conseguir avaliar era maior do que simplesmente dizer eu não vou me estressar e você tentar inibir esse sentimento. Entendeu? Então, pensar negativo, ou melhor, pensar no que você não quer,
vai tender a atrair aquilo. Atrair no sentido de que o universo vai fazer aquilo se aproximar de você e atrair no sentido de que você vai agir aquilo. Você está pensando tanto em não se estressar que você vai enxergar cada pequeno estresse que tiver ao redor de você. Isso é algo muito difícil, mano. Sim. É muito difícil. O que? Não se estressar? Não, é muito difícil não pensar dessa forma. Mas aí, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Não, tudo bem. Eu quero dizer, eu minha opinião. Não, mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, o segredo, um dos grandes segredos está em você parar de pensar no que você não quer e você passar a pensar no que você quer, direcionando o seu pensamento para o que você quer conquistar, o que você quer construir. Um dos grandes pontos que você precisa mudar primeiro para fazer a letra atração funcionar é você focar naquilo que você quer conquistar e não naquilo que você não quer. Só retomando aqui o assunto que eu estava falando. Essa influência que a gente tem nas coincidências, ela acontece, esteja você consciente ou não disso. Muitas vezes você não está consciente, porque você acha que é coincidência. Mas, de alguma forma, você parar para analisar, você influenciou. E, como eu já falei, né, a lei de atração não funciona se você simplesmente chocar a crença. Simplesmente falar o oposto do que você está vivendo hoje, não vai acontecer. Então, uma outra dica bem legal. A primeira dica, vamos lá, vamos fazer um resumão aqui. Primeira dica para a lei de atração funcionar melhor. Você não pode pensar no negativo. Você não pode pensar naquilo que você não quer. Você tem que pensar naquilo que você quer. Quando você pensa no que você não quer, você tem uma tendência a atrair o que você não quer. Certo? Certo. Segundo ponto, você não pode chocar a crença. Não adianta você simplesmente fazer uma afirmação positiva em cima da sua realidade atual. Significa que isso é ruim? Não. Tipo, muitas vezes já se falou, tipo assim, comece a afirmar positivamente aquilo que você quer e tal, que você vai atrair. É uma prática, mas ela não tem um poder de funcionar como uma prática correta, que é você visualizar aquilo acontecendo. Você não tem que simplesmente dizer assim, por exemplo, eu quero muito, vamos pensar aqui, por exemplo, eu quero muito ser promovido. Aí você não tem que pensar assim, eu sou do cargo maior, eu tenho um cargo maior, eu tenho um cargo maior. Você não tem que pensar assim. Você tem que começar a visualizar você no cargo maior. Visualizar você lá, trabalhando no seu cargo maior, recebendo a notícia da promoção. Se for um processo seletivo, fazendo o processo e passando nas etapas, sendo aprovado, tendo sucesso. Quando você visualiza isso, você faz o quê? Programa o seu inconsciente. Ele entende que aquilo é possível. Por quê? Porque eu já cansei de falar isso, vou falar de novo. A sua mente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginação, para ela é a mesma coisa. Então, com isso, isso aqui é real, tá acontecendo, não é uma coisa difícil, é uma coisa impossível. E aí, quando ele pensa isso, ele começa a mandar as mensagens para suas comunicações e para suas ações, e você começa a agir em prol daquilo que você quer e começa a fazer as coisas acontecerem. E aí, quando você menos imaginar, o resultado apareceu, porque você está focado muito mais no pouquinho. Então, em vez de simplesmente fazer afirmações positivas, dizendo, se por exemplo, você quer melhorar a sua condição financeira, dizendo eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, não fala isso. Começa a imaginar você ganhando dinheiro, começa a visualizar você trabalhando e sendo bem remunerado por isso. Se o que você quer é ganhar dinheiro de forma autônoma, começa a visualizar você no seu trabalho autônomo e sendo muito próspero nesse trabalho. Não faz simplesmente a afirmação de que você tem muito dinheiro, não. Começa a visualizar, eu vou sair para trabalhar hoje, vou vender muito. Aí visualiza essas vendas, esse dinheiro chegando e tal, e você vai começar a perceber. Aí com isso você começa a perceber que isso não é impossível, não é difícil, aí você tem mais vontade de agir. Você tem vontade de agir quando você acredita que você pode conseguir, não é assim? Foi isso que a gente falou lá no início. Essa é a segunda dica. O terceiro ponto muito importante, que é aquilo que a gente falou, que é aquilo que eu falei sobre quais são as 3 formas de você vibrar o universo e enviar a mensagem para o universo. É com o pensamento, é com a fala e com as suas ações. E só para você ter ideia por que tudo isso tem poder, no sentido do inconsciente, é que somente 5% de tudo que você pensa e tudo que acontece na sua vida vem da sua mente consciente. Todos os outros 95% vem da sua mente inconsciente. É por isso que ela tem tanto poder sobre as suas decisões, sobre a sua vida, sobre como você vai enxergar o mundo, sobre como você vai lidar com as situações que vão acontecer com você, sobre como você vai lidar com as emoções que você vai sentir. Então, se você não souber entender e conhecer o seu inconsciente e saber influenciar ele para que ele possa influenciar o seu consciente, você perdeu o jogo já. Sacou? Depois dessas 2 dicas que eu falei, o terceiro ponto muito importante é saber essas 3 formas de você vibrar o universo. Você tem que saber usufruir dessas 3 formas, eu vou explicar o porquê já. Vamos a algumas técnicas práticas que você pode usar na lei de atração. A primeira e mais famosa é o quadro dos sonhos. Já ouviu falar do quadro dos sonhos, né? Você pega um quadro lá, já fez o quadro dos sonhos, Paulo? Sim. Pega um quadro lá, né, pra ser uma cartolina, sei lá, não importa. Uma das primeiras coisas que eu fiz. Aí você vai lá nas revistas, no jornal, desenho, sei lá, às vezes você achar melhor. Tudo aquilo que você quer alcançar. O carro dos seus sonhos, a casa, o trabalho, não sei, tudo que você quer alcançar. Você bota uma imagem que representa para você essa conquista e faz esse quadro completinho lá com tudo que você quer e deixa esse quadro num lugar à vista para que você sempre esteja em contato com ele, sempre esteja visualizando ele. E Vitor, eu vou fazer o quadro dos sonhos, aí simplesmente as coisas vão se materializar na minha vida. Não, você vai olhar tanto que você vai ter cada vez mais instiga de correr atrás daquilo.
aquilo, né, atrelado a outras técnicas que a gente vai falar aqui da lei de atração. E aí quando você sente instiga de fazer aquilo, você consequentemente vai construindo aquilo aos poucos e fazendo as coisas acontecerem, quando você menos imaginar. Por quê? Porque você tira tanto o foco do quero conquistar e passa ao foco vou conquistar e começa a fazer acontecer, que você não percebe quando acontece. E a sacada tá aí. Quando acontece, que você vai se tocar, que você vai olhar pro quadro, tipo assim, você olha tanto, você foca tanto, que depois, às vezes você passa um tempo sem olhar pro quadro, né? E quando você vai lá consultar ele, você vê que você já conquistou metade das coisas. E você fala, porra, nem me toquei que eu conquistei. Justamente porque você focou tanto no fazer, que você parou de focar no quê. Entendeu? Quadro dos sonhos, muito simples de fazer. Dá um YouTube aí que você consegue achar vários outros vídeos falando disso. Mas assim, não tem segredo não, é isso que eu tô falando pra você. Você pega imagens e faz um quadro com as imagens daquilo que você quer conquistar e deixa esse quadro o mais à vista possível. Quanto mais caprichar, melhor vai ser, né? Fica melhor pra você. A outra é a listinha de compras. A listinha de compras é você fazer uma lista de tudo aquilo que você quer conquistar. O objetivo, o bem material, não importa. A ideia não é que você bote prazo e tal, nesse sentido não é meta. É fazer uma listinha de compras pra exercitar a lei de atração. Como se você estivesse indo fazer compras mesmo. Tipo, eu vou uma câmera, um celular, o celular tal, viagem para exterior, tantos quilos a menos, tantos reais livre no mês, tal bem material, uma bicicleta, o carro tal. Aí você bota, é específico, né? O carro, tipo, o modelo do carro e tal. Faz essa listinha de compras e deixa ela também sempre à vista de você, tipo, num lugar que você sempre esteja tendo contato. E aí, com isso, você, em algum momento, você vai parar e você vai dando check lá quando você for cumprindo as coisas, você for conquistando as coisas. É uma outra técnica também de lei de atração. E uma outra, que é a que eu mais gosto, é a técnica da visualização. E aí, o atrelo, ela é um exercício muito importante aí para você exercitar e trazer a sua mente para um outro nível, que é a meditação. Você faz o exercício da meditação atrelada com o exercício da visualização. Existem várias formas de meditar, né? A mais popular aí seria o mindfulness, que é a atenção plena, é você trazer a sua atenção para uma coisa só específica, normalmente é a respiração, e aí quando você avança nesse exercício, você começa a expandir isso para outras coisas. Mas é só um ponto em relação à meditação. Se a gente meditar e focar em algum objetivo que a gente tem, não daria ansiedade, né? Depende de como você foca no seu objetivo. Se você visualiza ele para acreditar que ele é possível, é uma coisa. Se você visualiza simplesmente querendo que ele aconteça agora, aí você vai gerar ansiedade. É aí onde entra aquele outro ponto que a gente estava falando, de que tipo, você não pode querer controlar a lei de atração. Você não pode trazer isso para o seu nível de controle. É como você plantar uma semente. Se você plantar uma semente hoje para nascer uma planta, você não vai plantar ela, regar e na mesma hora vai ficar cavando para saber se ela vai nascer ou não. Você tem que plantar, regar, cultivar, ou seja, todo dia você tem que cuidar dela, mas com paciência para o resultado aparecer. É a mesma coisa na sua vida. Você tem que todos os dias, você tem que começar plantando, que é quando você visualiza, quando você mentaliza, quando você foca, quando você traz para o seu inconsciente, você planta lá no seu inconsciente a ideia, você planta o pensamento. E aí quando você faz isso, você todos os dias tem que cultivar. Com o quê? Com a prática da visualização, com a repetição de afirmações de visualização daquilo acontecendo, para poder você fazer, potencializar a crença de que aquilo é possível. Você tem que cultivar com as suas atitudes, ou seja, agindo em prol daquilo. Ou seja, o que é que você tem que fazer para aquilo acontecer? Mesmo que um passo de cada vez. Quando você começa a fazer, você está cultivando. É mesmo quando você está lá na planta, está regando, está cuidando, está tirando... Aí você tem que se blindar dos pensamentos negativos das pessoas negativas, que é quando você vai lá na plantinha e tira tudo que está, né, querendo ter os animais peçonhentos que estão lá chegando. Em algum momento, em determinado momento, ela começa a germinar e uma hora dá os frutos. Então é a mesma coisa. Tem uma frase que é fantástica, você tem que ter pressa com as suas ações e paciência com os resultados. Você quer ser ansioso? Seja ansioso com o que você pode fazer. Não tenha paciência demais que você pode fazer, não. Você não quer... Às vezes a gente quer acordar amanhã e tá com resultado, não é? Então faça o seguinte, acorda amanhã e faça o que você tem que fazer. E depois faça o próximo, depois faça o próximo. Quanto mais pressa você tiver de fazer o que tem que ser feito, mais você vai construir. E quanto mais paciência você tiver com o resultado, o que é que vai acontecer? Você vai tirar o foco do resultado, tirar o foco da área que você não tem controle, que são os resultados. E quando você tem ansiedade é porque você está colocando o foco em algo que você não pode controlar, e você fica ansioso. Então você tira o foco de algo que você não pode controlar, que é o resultado, e bota o foco onde você tem controle, que são as suas ações. E aí você age, foca só nisso, só em agir. Esquece o resultado, foca só em agir, o resultado vai aparecer. É natural, porque você está agindo. E quando você age, o resultado vem. Entendeu? Entendi. Então, é aí onde você não pode querer controlar. Você não pode, tipo, vou atrair aqui, tem que aparecer amanhã, senão a lei de atração tá funcionando. Não, nada a ver. Você vai pensar, você vai mentalizar, você vai fazer os exercícios certos para ter essa mentalização, para vibrar o universo no sentido mental. E você vai cultivar essa semente todos os dias, com as suas atitudes, com as suas ações, com as suas escolhas. E aí ter paciência pro resto aparecer, ele vai aparecer. Significa que você precisa de muito tempo? Não. Significa que você não tem que ficar focando no tempo que você precisa pro resto aparecer. Você tem que focar no que você precisa fazer. Aí abre um parênteses, que a galera vai dizer assim, mas você fala que toda meta tem que ter um prazo. Tem que ter um prazo, senão não é meta. Mas você não tem que botar o prazo e ficar doido com o prazo. Tipo, eita porra, meu Deus, amanhã tem que conquistar. Não, não. Você tem que botar o prazo pra simplesmente você não ficar ao léu e dizer assim, amanhã eu conquisto, senão você procrastina. Você vai botar uma data pra acontecer, mas em vez de ficar focando nessa data e no que tem que acontecer nessa data, você tem que focar no que você tem que fazer hoje.
agora. Por isso você tem que aprender a segmentar suas metas, segmentar seus objetivos, suas atitudes, para você começar a agir hoje, amanhã e depois, até no dia que chegar para se colocar, para aquilo estar conquistado. É de pouquinho em pouquinho que as coisas se constroem. Entendeu? Então, não adianta você querer controlar, você tem que ter paciência com os resultados. Pressa com as ações e paciência com os resultados. E aí a grande sacada da lei de atração e como é que você faz ela funcionar de verdade para você. A gente já falou de alguns pontos aqui. O primeiro é não focar no que você não quer e focar sim no que você quer. Não ficar pensando simplesmente no tipo assim, uma afirmação que vai encontrar a sua realidade. Tipo, eu não tenho dinheiro hoje, eu vou pensar, eu tenho dinheiro. Não é assim. Você tem que focar no que você tem que visualizar você ganhando esse dinheiro, e visualizar o que você vai fazer para ganhar esse dinheiro e esse dinheiro aparecendo, independente da dificuldade que você acha que tem hoje para conquistar aquilo. E você tem que mudar a sua crença. Uma coisa que impede você de acreditar também é a sua crença. Por exemplo, ganhar dinheiro com a internet. O cara não acredita, o cara é meio cético, né? Por mais que você queira, você fica, boy, mas será que é possível mesmo? Aí quando você faz sua primeira venda, o que acontece com a sua mente? Você começa a acreditar. Muda o jogo, né? Você, porra, eu ganhei dinheiro com a internet, então é possível sim. Então quando você muda a sua crença, você passa a acreditar ainda mais naquilo, e aí você passa a construir uma crença mais fortalecedora e não uma crença limitante, e aí passa a acontecer mais melhor. O português está em dia. E a grande sacada, que foi eu vou dar os créditos aqui para Carlos Cassal, porque foi a sacada fantástica, é a seguinte: as pessoas pensam, e isso é culpa da popularização da lei de atração pelo documentário, pelo livro também, eu vou jogar essa culpa, essa responsabilidade sim, porque no livro se fala muito sobre a mentalização e o foco e o que você tem que potencializar na mente. E não tá errado, esse é o primeiro passo. Só que as pessoas acham que é só isso. Eu vou só mentalizar e vai acontecer. E não é isso. Porque se fosse, eu tenho certeza que todos vocês que já tentaram utilizar a lei de atração aí, só mentalizando e não tiveram sucesso, está dizendo assim, essa porra não funciona. É balela, conversa pra boi dormir. A lei de atração, ela é como eu falei, existem 3 formas de você vibrar o universo: pensamento, comunicação e ação. Aí o grande exemplo que é fantástico para você entender de uma vez por todas. Imagina que você está dentro de um grande tanque de água. Aqueles tanques, um tanque de vidro de água, tipo um aquário, beleza? Tipo aqueles mágicos, entra lá e tal. Se você estiver só mentalizando lá alguma coisa, tá só pensando. Você, de certa forma, você tá vibrando ali, influenciando aquele meio. Mas muito pouco. As pessoas que estiverem de fora, elas nem vão perceber, concorda? Sim. No máximo o que pode fazer é você mudar a temperatura do seu corpo ali com a mentalização, com isso você influencia a temperatura da água e tal, mas é uma influência muito pequena. Se você começar a falar dentro d'água, você já vai produzir algumas ondas ali dentro daquele lugar. Essas ondas vão sair de você, vão bater em algum obstáculo e em algum momento elas voltam para você vai sentir a água se mover. Se tiver alguém dentro do tanque com você, esse é o exemplo que ele dá, essa pessoa inclusive vai compreender de certa forma, de alguma forma aquele barulho, aquele som que você está emitindo ali, e as pessoas de fora vão perceber que a água está se movimentando. E se você começar a se mexer, qual é que vai gerar mais ondas? Se mexendo. Quando você começa a se mexer, quando você entra em movimento, você traz um impacto muito maior para essas... A entrar em relação às ações, né? Ou seja, qual é o que traz mais resultado? Ações, não é só mentalizar. E esse é o grande erro que as pessoas cometem ao tentar usar a lei de atração. Elas só mentalizam e só esperam. A gente vai cansar de falar disso. A ação é o que traz resultado. A ação é o que faz a lei de atração funcionar. A galera fala assim: mas fulaninho tem muita oportunidade, é muita sorte. As oportunidades só aparecem para fulaninho. Por quê? Porque fulaninho se prepara, fulaninho faz acontecer, fulaninho age em direção daquilo que ele quer e as oportunidades aparecem. Tem uma frase de Daryl Royal: sorte é quando a preparação encontra com a oportunidade. Se você está só esperando a oportunidade aparecer e você não está preparado, quando ela aparecer você não vai conseguir aproveitar. Fica a dica aí. Quer usar a lei de atração do jeito certo, quer fazer ela acontecer? Mentalize, comunique e haja. Senão as coisas não vão funcionar. Então vamos lá. Acho que é isso. Vamos chegar ao fim aqui. Resumindo, se você quer que a lei de atração funcione para você, mentalize, comunique e haja, entre em ação. E aí use essas técnicas que a gente falou aqui durante esse episódio. Faz o seguinte, compartilhe esse episódio para mais pessoas poderem desmistificar essa lei da atração aí, poder fazer ela funcionar na vida de verdade. Deixe o seu like aqui, por favor, isso ajuda na divulgação do vídeo. Eu não tô mendigando, eu não tô pedindo que você deixe o seu like se você não tiver gostado. Se você não gostar, deixa o dislike, a gente precisa do feedback. É importante o feedback, é saber se está funcionando ou não. Mas se você gostou, não esquece, aí você vai embora e esquece de deixar o like, então deixa o seu like aí já. Curte o vídeo, compartilhe esse vídeo para mais pessoas poderem ver, poder desmistificar esse assunto, poder aprender a usar a lei de atração. E se você ainda não é inscrito no canal, você chegou aqui agora, se inscreva aí no botão vermelho. E se você está escutando a gente em qualquer outra mídia de podcast, vai lá no YouTube, aí na descrição mesmo do podcast tem um link aí para você ir lá no Instagram, ir lá no Facebook, lá no YouTube. Se inscreve no canal, assim você vai receber os próximos episódios do podcast Vida Extraordinária. Aqui você aprende a se desenvolver e a construir a vida que você sempre quis e poder aproveitar ela na plenitude aí. Beleza? Me chamo Vitor. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço, falou.